Configurando o relatório, parte 1. Para criar e configurar um relatório, é necessário acessar a perspectiva Relatórios. Nessa perspectiva, clicamos no ícone Criar um novo relatório e na tela de manutenção do relatório digitamos o nome para o relatório. Vendas, exemplo 01. Selecionamos na lista um cubo disponível para o nosso usuário, TXT pedido vendas. Em relatório base de preenchimento opcional, poderíamos selecionar um relatório configurado anteriormente a partir desse cubo, para herdar a configuração. Clicamos em Criar e os respectivos metadados desse cubo nos são disponibilizados, juntamente com o assistente de configuração de relatório, que vai nos orientar o passo a passo para a configuração do relatório. No assistente temos 8 telas, com opções para a configuração do relatório. Em colunas, escolhemos quais as colunas que o relatório deverá conter. O BXB Reports disponibiliza as colunas que foram extraídas da base de dados diretamente na lista Colunas do relatório, e as colunas calculadas permanecem na lista Dimensões e métricas disponíveis. Essas são as colunas provenientes da base de dados. Imagem percentual bruta é uma coluna calculada. Trataremos especialmente de colunas calculadas em outro vídeo. Em nosso exemplo, vamos mover todas as colunas para a lista Dimensões e métricas disponíveis e depois inserir as colunas que queremos em nosso relatório. Para isso, clique no botão Remover todas as colunas e agora escolha a coluna que quero inserir. Percentual margem bruta, clique no botão Inserir coluna. Repita os passos para a data do pedido, família do produto, num pedido, produto, valor custo e valor venda. Com os botões mover para cima e mover para baixo, posicionamos as colunas na ordem que queremos que sejam exibidas no relatório. Família do produto vai ser a primeira, depois produto, número pedido, a data e por último margem bruta. Em propriedades, podemos alterar o título da coluna, deixando dessa forma o campo mais adequado possível à compreensão do usuário. Num pedido, poderíamos alterar para número do pedido. O formato se aplica a números e datas. O alinhamento pode ser centralizado à esquerda ou à direita. A sumarização é relativa às métricas, então podemos sumarizar por soma ou média. Em agrupamentos, escolhemos quais as dimensões que terão dados agrupados, para orientar as quebras e totalizações, podendo haver um agrupamento dentro do outro. Para incluir uma dimensão no agrupamento, basta mover a coluna da lista Dimensões disponíveis para a lista Grupos do relatório. Para isso, clique na dimensão e depois em Inserir coluna. Repito isso para a outra dimensão. Com os botões Mover para cima e Mover para baixo, posicionamos as colunas na ordem que queremos. Em ordenação, podemos ordenar tanto dimensões como métricas, de forma ascendente ou descendente. Para isso, basta passar a coluna da lista Dimensões e métricas disponíveis para a lista Ordenar por. Então, clicamos na dimensão e depois no botão Inserir coluna. Por padrão, a coluna é ordenada de forma ascendente, mas clicando na lista ao lado do nome da coluna, podemos inverter a ordenação. Em filtro persistente, podemos filtrar os dados a serem exibidos no relatório. Para isso, basta escolher a coluna na lista Dimensões e métricas disponíveis e definir o método de seleção do filtro. Para as dimensões temos os métodos discreto e por padrão, e para as datas e métricas temos o método por faixa. Cabe ainda ressaltar que o BXB Reports não permite aplicar filtro em colunas calculadas através de fórmulas, e sim apenas em colunas oriundas da extração a partir da base de dados transacional. Em formatar fontes, podemos configurar o tipo, o tamanho, a cor e o estilo da fonte, das colunas agrupadas, do detalhe e do total ou sumário. Então, para a primeira coluna agrupada, vamos definir uma outra fonte, uma fonte um pouco maior e é na cor azul. Produto, vamos definir fonte Courier, tamanho 13, cor laranja. Detalhe, vamos deixar padrão
Para sumário, aumentar a fonte, colocar na cor verde em negrito. Em nível inicial de detalhe, configuramos em que nível de detalhe queremos a visão inicial do relatório, podendo ser mais sumarizado ou mais analítico. Podemos deixar o relatório totalmente aberto, isto é, exibir os dados até o último nível de detalhe. Parcialmente aberto, ou seja, com um nível inicial de detalhe intermediário, ou ainda totalmente fechado, escolhendo o primeiro agrupamento como nível inicial de detalhe. Para o nosso exemplo, vamos deixar no nível intermediário. Em cabeçalho e rodapé, definimos títulos e informações que serão apresentadas quando o relatório for exportado para o formato PDF. Essas informações poderão ser apresentadas em duas linhas, tanto na parte superior, no cabeçalho, como na parte inferior, no rodapé. Na primeira linha do cabeçalho temos o nome do relatório. Na segunda linha vamos colocar empresa exemplo. Na primeira linha do rodapé vamos aproveitar as funções pré-definidas e vamos colocar as informações do cubo. Eu tenho aqui o nome do cubo, a data da última atualização e carga do cubo, a hora da última atualização, carga do cubo, e na segunda linha do rodapé vamos colocar as informações do relatório. Então a data de emissão e a hora da emissão do relatório. Em permissões, podemos autorizar outros usuários a terem acesso a esse relatório e podemos ainda definir se esse relatório será um favorito ou fará parte do dashboard do usuário. Para isso basta escolher um usuário, escolher se é favorito e se faz parte do dashboard. Abaixo temos o botão Exibir Parcial, que é útil enquanto estamos testando configurações, pois agiliza o carregamento do relatório exibindo 1000 registros. Quando já concluímos a configuração, podemos usar o botão Exibir Completo. Agradecemos pela atenção. Caso queira saber mais sobre o BXB Reports, consulte os outros vídeos e demais material disponível no site www.bxbreports.com. Esse vídeo é complementado pelo vídeo Configurando o Relatório Parte 2.